Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 4 do Papo Reto IST, o videocast de construção e conhecimento sobre infecções sexualmente transmissíveis. Hoje nós vamos falar sobre o caminho que o jovem pode percorrer quando precisa de ajuda em questões de saúde sexual. Entender o fluxo de encaminhamento e o papel das unidades locais, como as UBSs, é essencial para garantir acesso rápido, acolhedor e seguro aos serviços de prevenção, diagnóstico e apoio. Para conversar com a gente, estou com esse super time que vocês estão acompanhando. Professora Tabata Cordeiro, doutora em Biologia Comparada pela Universidade de São Paulo e mestre em Biodiversidade e Evolução pela Universidade Federal da Bahia, graduada em Ciências Biológicas pela mesma instituição, pós-doc aqui da Unicarioca e também uma das responsáveis pelo projeto Ciência Delas. Rayane Cupolilo, doutora e mestre em Epidemiologia, com graduação em Medicina e Residência Médica pela Inesp Fiocruz, professora adjunta do Departamento de Medicina e Atenção Primária e Saúde da Faculdade de Medicina da UFRJ. Marcos Araújo, enfermeiro, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e mestre em saúde pública, com pesquisa voltada à gestão de risco entre jovens de 18 a 24 anos no uso de métodos preventivos ao HIV e AIDS. No episódio de hoje, vamos falar sobre esse jovem que precisa ser encaminhado a uma unidade de saúde. Então, começa aqui com a Tabata, que atua na educação básica, para perguntar: um jovem confidencia uma suspeita de IST. Qual é o protocolo que o educador, o profissional de educação, deve seguir? Bom, primeiro eu gostaria de falar que não existe um protocolo que seja estabelecido de forma universal dentro do Brasil. O esforço que a gente faz é para que as unidades escolares, elas tenham um protocolo, assim como estão sendo criados recentemente protocolos antirracismo, anti-LGBTQIA-fobia. Então, são protocolos para entender como que é essa abordagem inicial e como que seria esse encaminhamento. Dito isso, o que a gente costuma fazer, e aí eu vou trazer um pouquinho da realidade da unidade de educação que eu estou agora, é o Colégio de Aplicação da UFRJ, que, por um lado, tem uma equipe multiprofissional, que eu acho que nem todas as unidades de ensino têm, Então, acho que isso a gente vai perceber essa diferença. Então, tem uma equipe formada por enfermeira, orientação educacional, serviço de orientação educacional, tem a diretoria de apoio educacional, então, além dos professores, da gestão escolar, e dos funcionários terceirizados. Então, o primeiro encaminhamento que a gente faz quando essa estudante, ela entra em contato com a gente, é procurar dentro do CAP o serviço de orientação educacional, que é o serviço que é responsável por essa conversa, por esse diálogo com os jovens, para entender por que ele trouxe essa queixa, essa demanda, qual foi o contexto em que isso aconteceu, se ele precisa, esse jovem precisa trazer mais outros elementos, para entender exatamente o que está acontecendo. E aí, a partir daí, sim, buscar a colaboração da enfermagem, do serviço social, se necessário. A gente está falando sobre menores de idade, então, muitas vezes, esse encaminhamento ele precisa ter uma conversa, um respaldo dos familiares, dos responsáveis. E quando esse diálogo ele não é proporcionado pelas vias de comunicação que o colégio tem disponível, seja e-mail, mensagens de celular, e isso existe um interesse de que essa comunicação ela se faça necessária e seja efetiva antes de escalonar para outras, para outras instâncias, como, por exemplo, o Conselho Tutelar. Então, mas quando isso é necessário, se faz também o uso do Conselho Tutelar para que a gente faça uma comunicação, e muitas vezes não necessariamente relacionado, porque a gente está acostumado a entender que o Conselho Tutelar é uma instância para quando o jovem ele
não está sendo assistido por esses responsáveis, por essa família. Mas muitas vezes a gente não entende o contexto em que essa família está, né? Esse contexto de vulnerabilidade social, um contexto onde essa família, e muitas vezes essa mãe solo, ela precisa tratar de outras demandas, de outros filhos, do trabalho, do cuidado parental, né? Então, muitas vezes o conselho tutelar, ele é importante que ele tenha essa entrada para ser uma instância de apoio para essa família. Sim, vou te trazer uma questão um pouco delicada, mas que acontece muito, né? Às vezes o jovem menor de idade, como você muito bem falou, ele te faz ali uma confissão e ele espera sigilo, ele espera que você justamente não passe para a família. Mas também o profissional da educação, ele não pode né, fazer um encaminhamento sem uma autorização dos pais. Então, como trabalhar na condução desse processo tão delicado entre o estudante que está ali pedindo para que você não passe, só que você precisa passar para os pais? É muito difícil, né? Eu tive, inclusive, uma experiência esse ano, não onde eu trabalho, né? Mas a gente propôs um projeto de leitura ativa, né? Leitura crítica com adolescentes de uma outra unidade escolar que eu tenho contato há alguns anos. E dentro dessas conversas, e aí a primeira coisa que é importante a gente estabelecer é que seja um ambiente de confiança, né? Então, esse jovem ele precisa se sentir disposto a falar sobre essas dores, né? Sobre essas violências, né? E aí, quando a gente conseguiu estabelecer esse ambiente, a gente começou a ouvir os relatos, né? E aí, inclusive relatos de que eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu não entendi o que estava acontecendo e aí agora eu entendo. Ou esse entendimento acontece, inclusive, no momento em que estava, nos momentos em que estavam acontecendo essas rodas de conversa, essas partilhas. E aí, o que a gente fez na época foi, primeiro, a gente teve uma reunião com a direção e como era um projeto que estava respaldado por um apoio financeiro, a gente entrou em contato também com o grupo que estava trazendo esse apoio financeiro para o projeto, né? Sem dar nomes a princípio, né? Mas trazendo o que aconteceu, a situação. E aí, a partir daí, a orientação que a gente teve foi, primeiro, dar continuidade ao projeto, porque, de alguma forma, esse projeto foi importante para que a gente trouxesse não só essas denúncias viessem à tona, mas que esses jovens que estavam participando desse espaço, né, estavam inseridos nesse espaço, eles pudessem entender, a partir do relato dos colegas, né, eles pudessem ter um crivo mais sensível para que eles identificassem essas violências, né. E aí, a próxima tomada de decisão foi no sentido da direção entrar em contato com esses jovens. E aí, uma coisa que a gente falava era, a gente precisava conversar com esses jovens antes e trazer para eles o seguinte: olha, vocês são menores de idade. Vocês trouxeram um relato que a gente está cuidando disso, mas a gente precisa fazer uma conversa com a direção do colégio para entender como é que a gente pode, a partir dessa conversa, tomar providências cabíveis. E foi isso que foi acontecendo. Então, para que isso em algum momento possa se tornar uma denúncia, para que isso possa ter o acesso do conselho tutelar quando menores de idade também, eu digo que, assim, apesar de a gente ter... E aí, nesse ponto, sim, acho que esse protocolo, ele existe. A gente sai daqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Mas o tempo muda muito, dependendo do relato, dependendo do caso, da idade desse jovem e do acesso da família também a essas informações. Porque muitas vezes o que a gente percebe é que o jovem relata para o colégio, para o professor, para o coordenador, para a orientação, porque ele não tem esse acolhimento em casa. Ele não encontra em casa como, né, falar sobre isso. E quando ele chega no espaço, né, da saúde, quando ele chega no centro de saúde, como deve ser feito esse primeiro atendimento para minimizar já esse impacto emocional que esse jovem já vem carregando, né?
Sim. A gente tem, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a garantia que o adolescente possa ter sua consulta em sigilo, né? Então, a gente respeita esse espaço do adolescente, né? Então, a partir do momento que chega um adolescente com uma questão sensível, e que a gente note isso aí, o profissional do outro lado, muitas vezes, tem que ter essa sensibilidade de perceber que tem algo ali que ele precisa abordar e que muitas vezes ele vai precisar abordar isso longe dos pais, dos responsáveis daquele adolescente naquele momento. E aí, treinando essa habilidade, essa sensibilidade, a gente faz isso também na formação dos profissionais de saúde, né? A gente, muito gentilmente, pode convidar, inclusive, os pais. Olha, agora eu gostaria de conversar a sós, com seu filho, com sua filha, com a sua criança. Você pode esperar lá fora. E aí, daqui a pouco eu chamo você de novo pra gente voltar a conversar. E aí, nesse espaço, a gente vai conquistando a confiança do adolescente para poder abordar esses assuntos mais sensíveis, né? E que merecem esse sigilo. E explicar para ele, pro adolescente naquele momento, que ele tem direito a esse sigilo, que nem tudo que foi conversado ali vai necessariamente passar para os responsáveis, mas que, a depender do conteúdo ali daquela consulta, muitas vezes a gente encoraja que haja essa comunicação, que a gente possa chamar o responsável, principalmente quando a gente está diante de alguma possibilidade de violência, né? É isso, é um direito ali que está sendo violado, a gente vai precisar buscar outras instâncias, né? Então, muitas vezes os pais vão precisar ser comunicados e a gente vai fazer isso, o encorajamento é que isso seja feito em conjunto ali com o adolescente, né? Mas sim, o adolescente, ele pode ter essa segurança de que ele está assegurado esse direito ao sigilo, esse contato de confiança com um profissional de saúde. Então, a gente promove dessa forma, né? Então, muitas vezes, esse olhar sensível, ele começa fora do consultório, lá na recepção, né? O agente comunitário de saúde, numa unidade básica, por exemplo, ele vai ter esse olhar treinado também. Ele vai perceber, olha, uma criança, ele vai bater na porta quando o próximo paciente é um adolescente, sentir que tem alguma coisa no ar, e aí a gente já chega preparado também para fazer essa abordagem, né? Então, isso é algo que é importante ter em mente, assim, e quando esse espaço que a gente tem aqui de comunicar para os jovens, para os educadores, para os profissionais de educação, que isso possa ser passado, assim. Então, não é obrigatório o adolescente também buscar um atendimento na unidade de saúde se ele não tiver o responsável junto, que isso às vezes eu acho que é uma fake news aí que rola, não, só pode vir menor de 18 anos se tiver com o pai, com a mãe, com o responsável. Isso não é verdade. O adolescente, ele pode buscar a unidade básica de saúde, pode buscar o hospital, pode buscar outros equipamentos de saúde, sem necessariamente estar acompanhado, porque ele vai ser ouvido, vai ser acolhido, vai ter o seu cuidado ali atendido, tá? Então... E esse adolescente, né, muito bem falado, porque era justamente isso que eu ia perguntar, né, porque realmente essa informação de que o adolescente não pode buscar desacompanhado, e muitas vezes ele tem esse apoio da família, né, e às vezes também, como a professora Tabata falou, às vezes aquela mãe, aquele pai, tem outras questões, tem uma questão de vulnerabilidade social que ele não consegue, né, dar esse suporte. Então, por exemplo, ele chega na sua unidade de saúde, Marcos, ele pode fazer os testes rápidos, ele pode retirar preservativo, ele pode retirar lubrificante fornecido pelo SUS? Com certeza, acho que é livre demanda nesse ponto, como é uma porta de entrada pelo menos o polo de prevenção combinada, ele atende qualquer pessoa de qualquer lugar. Ele chegando até a unidade, ele tem acesso a essas questões de preservativos internos e externos, gel lubrificante. Se ele quiser fazer uso de PrEP ou PEP, ele também pode, dependendo da situação, não tem problema nenhum. A questão é só a gente ter uma conversa antes, qualificada, entendendo a situação. Teve uma situação muito interessante, recente, que um adolescente estava jogando vôlei na praia, né? E aí ele pisou numa agulha que estava lá provavelmente de insulina, alguma coisa assim, e veio a família inteira batendo na minha porta. Veio ele, veio a mãe, a tia, a avó, um combo inteiro. E aí eu fui explicar que nesse contexto, dentro dessa perspectiva, a possibilidade de HIV, de contrair alguma possibilidade de HIV ali é zero. E aí, para acalmar todo mundo, eu primeiro falei com ele, pessoa em privado, no consultório, depois trouxe todo mundo pra sala. E eu expliquei, gente, tá tudo bem. Nesse contexto, possibilidade nenhuma, a gente pode pensar em outras questões, como o tétano, ou sei lá, hepatite, bem baixo também, mas ainda assim, tá tudo bem.
Então, nesse caso, o jovem teve seu atendimento disponibilizado, mas ele testou positivo para uma IST. Envolve a família no processo ou não é necessário? Nesse primeiro momento, não, a gente trata, resolve tudo e seguimos em frente. E aí vai para aquela perspectiva, é um tratável ou é um curável? Aí, dependendo da situação, a gente sempre conversa. É interessante que a pessoa, um entendimento durante a consulta que é muito importante de qualquer IST ou qualquer questão, que ela tem uma rede de apoio. E aí entender quais são as redes de apoio daquela pessoa, que não necessariamente são os pais, mas que são algum ponto de referência para ela. Então, a minha intenção ali é muito como papel do profissional de escutar, ver a rede de apoio e ver como que elas podem colaborar para que ele tenha uma boa adesão ou ao tratamento, se for uma questão de tratamento prolongado, ou uma questão de com quem posso compartilhar. Porque ter alguém fora do ambiente de saúde, para que a pessoa possa se abrir para estar conversando sobre essas questões, é importante também. Porque não tem coisa pior do que a pessoa ter que ficar como se fosse enclausurada dentro de um armário em diversas facetas, mas principalmente para alguma IST, que é uma questão de estigma atrelado. Então, por exemplo, assim, eu lembro até quando eu era criança, quando uma pessoa, colega de turma, teve tuberculose. E aí nossa, que alguém teve tuberculose aqui dentro, e não sabia quem, mas era um terror perpassado que era... É angustiante. Algumas infecções e, consequentemente, doenças, elas são perpassadas por essa questão de estigma. Então, ter alguém com quem a gente possa lidar e que guarde segredo também, que a gente se sinta confortável também, porque também o processo de eu contar, é um processo de alguma IST, é um processo individual. E aí, falando muito bem, pegando carona na sua colocação, eu volto para a Tabata porque existe dentro das instituições de ensino essa questão. O aluno fica com muito medo de sofrer bullying caso essa informação seja vazada, seja divulgada de forma errada. Ou seja, é uma informação sigilosa, delicada, que é utilizada como instrumento de tortura para aquele aluno. Como profissional da educação, como podemos fazer com que isso seja minimizado nas escolas? Olha, eu acho que, primeiro, falar sobre o assunto é importante, porque a gente diminui esse ruído do estigma, né? De entender que existe, igual a gente já falou, né? Existe vida além da IST, então, tipo, a gente precisa deixar... tranquilizar esses assuntos, não porque eles são menos sérios, pelo contrário, mas porque a gente vive num mundo que a gente vai ter contato com essas ISTs, seja por meio das informações, seja por meio da prevenção, seja porque a gente conhece alguém que está em tratamento. Então, acho que a informação é importante nesse primeiro ponto, né? E aí, se a gente for considerar um estudante que já está aflito porque está achando, né, está com suspeita de estar com alguma IST, ter essa rede de apoio, né, eu acho que é muito importante. Que pode ser o colega, que pode ser o professor, aí eu estou pensando, né, dentro de um ambiente escolar, né, que pode ser o colega, que pode ser o professor, que pode ser um coordenador, mas que ele entenda que ele possa se abrir sobre essas questões, né, até porque muitas vezes essa aflição, talvez ela nem tenha respaldo, porque ela é uma aflição que está carente de alguma informação importante, né? Então, ele ter acesso a essas conversas, né, é importante para que ele entenda e esclareça, né, qual é realmente o nível de preocupação que ele ou ela precisam ter, né? E pensando na questão do sigilo, eu acho que principalmente a gestão escolar, ela precisa ter uma preocupação muito grande de tornar essa conversa... limitar essa conversa a alguns atores da escola, né? Então, claro que, assim, eu conheço, eu tive acesso a alguns casos, né, de pessoas que estavam no ambiente escolar e que
estavam permeando essas temáticas de ST, ou de gravidez, ou de violências, né? Mas a gente não pode trazer isso, por exemplo, para a sala de aula. Né? Isso é muito delicado, né? A gente não pode... A garantia do sigilo é uma garantia que é judicialmente protegido, né? Então, se eu trouxer essas informações, se eu colocar essas informações para as pessoas em geral, eu posso, inclusive, sofrer sanções em decorrência disso, né? Então, eu acho que... E aí a gente só consegue criar um ambiente confortável, acolhedor, para esses estudantes poderem falar se esse sigilo ou se esses cuidados são tomados. Se eles não são tomados, isso não é levado... Assim, a gente quebra um ciclo de confiança. E se a gente quebra um ciclo de confiança para a gente retomar isso, é muito difícil. Falando em confiança, como se constrói confiança dentro do consultório médico com esse jovem que não está tão habituado a frequentar esses espaços? Então, André, para qualquer paciente em especial, né, um adolescente que chega, que não está muito habituado, está muito tímido, né, reservado, e ele chega num consultório médico, né, num consultório de uma equipe de saúde, a gente vai investir nas habilidades de comunicação. Então, primeiramente, é ouvir, né, deixar se apresentar. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz é se apresentar, explicar qual é a sua função ali, e que você está ali disposto a ouvir. Deixar esse adolescente, primeiramente, falar qual é a preocupação dele, qual é a angústia dele. E aí a gente passa para um segundo momento de perguntas mais abertas, né? E aí vai chegando muitas vezes no ponto e aí fazendo perguntas mais direcionadas para o que ele está sentindo, ou o que ele deseja daquele espaço, daquele momento. E sempre lembrando que ele tem direito a esse sigilo, esteja ele acompanhado por alguém da confiança dele ou se ele estiver sozinho, né? Quando a gente sente que o paciente naquele momento, o adolescente em especial, não está conseguindo botar para fora, e ele vai dar alguns sinais, né, de que ele não conseguiu, a gente não conseguiu chegar naquele ponto, ele vai dar alguns sinais, então vai ficar inquieto, ou vai ficar desviando o olhar, e aí esses são sinais sutis que a gente percebe que tem mais alguma coisa ali para falar que a gente não conseguiu alcançar. E aí, nesse momento, eu sempre sugiro do paciente ficar sozinho comigo, por exemplo, né? Então, pro responsável, pro acompanhante que estiver do lado, assim, bom, você poderia nos dar licença um pouquinho, que agora eu vou fazer perguntas de cunho mais íntimo, pra gente conversar mais à vontade. Aí peço pra pessoa esperar lá fora, e aí, novamente, abro esse espaço, né, de construção de vínculo e de confiança. Então, isso ajuda muito. São oportunidades que a gente tem para que esse adolescente, esse jovem ou qualquer outra pessoa que esteja com dificuldade de se abrir, se sinta mais confortável para falar. Um segundo momento que a gente também usa para abrir esse espaço de confiança é quando a gente passa para o exame físico, né? No momento da consulta que a gente vai inaugurar uma nova etapa, que é o exame físico, eu também sempre dou essa oportunidade. Não, você poderia nos dar licença, porque agora a gente vai passar para o exame físico. E aí a gente, né, pede para o paciente ou se despir, ou sentar na maca para poder examinar, e a gente vai gerar esse contato mais próximo, e muitas vezes a troca fica mais íntima e mais uma oportunidade desse adolescente, dessa pessoa se abrir para as questões mais sensíveis, né? E nesse momento, quais são os serviços que o profissional da saúde pode ofertar para colaborar com a saúde sexual desse jovem? Acho que a gente aproveita o momento oportuno, né? Nesse momento, por exemplo, já vai ter o Dezembro Vermelho, que é o mês de combate ao HIV/AIDS, né? E aí tem várias oportunidades de ter acesso, como, por exemplo, campanhas para testagem rápida em mais locais. E só ressaltando também mais uma questão, o autoteste, que é uma caixinha que você leva para casa, ele agora é instituído para qualquer pessoa que quiser pegar na unidade de saúde, você pode, e distribuir para as pessoas próximas de você, que também é uma forma da gente estar aumentando essa testagem. Poder, novamente, reiterando a necessidade da gente conversar principalmente com quem a gente está tendo a relação sexual, mas entre amigos, parceiros, familiares, sobre essa questão de saúde sexual, para a gente estar diminuindo qualquer processo de estigma atrelado a qualquer questão. Falar sobre sexo com quem a gente está transando é muito importante. Parece bobo falar dessa forma, mas pequenos acordos dentro do nosso relacionamento são tão importantes quanto não sei se eu devo falar sobre essa situação com meu parceiro. Deve. A partir do momento em que nossa saúde está ali, ela tem que ser posta em primeiro lugar. Então, conversas difíceis precisam acontecer. Então, quando a gente fala sobre, não consigo
falar sobre isso abertamente. Vem todo mundo para o serviço de saúde e a gente vai trabalhando em cima disso. Então, oportunizar os contextos ao qual você está inserido para que você tenha mais acesso ao serviço de saúde no geral. Posso complementar a fala do Marcos? A gente tem hoje serviços de saúde disponíveis em várias esferas, né, de atenção, que a gente chama. Então, os postos de saúde, as clínicas da família aqui no Rio de Janeiro, são todos serviços abertos ao público com horário, alguns funcionam inclusive em horário estendido, sábado. Então, o adolescente, ou, enfim, os responsáveis, os jovens, todos os professores, profissionais de educação, todos que tiverem dúvida, quiserem algum atendimento, eles podem buscar os serviços de atenção primária, né? E aí, hospitais também estão preparados para lidar com essas demandas mais urgentes. Então, teve camisinha estourou, ou teve uma situação de um sexo desprotegido, importante buscar qualquer unidade de saúde, aí pode ser uma unidade, por exemplo, a UPA, pode ser um hospital de emergência, é o tipo de demanda que sim, que deve ser assistida por hospitais, por emergências, e aí existe essa possibilidade de fazer uso da medicação naquele momento. Se por algum motivo tiver dificuldade de acessar esse serviço, pode buscar a unidade de saúde no dia seguinte, quanto mais rápido puder, que aí vai fazer uso da medicação, seja ela de profilaxia após exposição, seja alguma orientação com relação a outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, hoje a gente tem os serviços de saúde que estão abertos de acesso, que a gente chama de demanda livre, eles estão disponíveis para receberem essas demandas, sejam dos jovens, sejam de qualquer outras pessoas que estejam nessas situações. A orientação é não esperar, né? Isso, a orientação é procurar uma unidade de saúde, seja qual característica que ela estiver. Uhum. Aproveitando, tá em Botafogo, ou passando por perto e precisa do PEP, lá funcionando novamente, pode fazer essa combinada, funciona todos os dias, inclusive feriados e final de semana, de 8 da manhã até 10 da noite. É uma forma a mais de ajuda. Perfeito. E a nível Brasil também, eu acho que é muito importante a gente reforçar, né? A pessoa que está ouvindo e vendo esse programa, independente de qual estado ela estiver, que essas unidades de saúde, elas hoje estão preparadas para lidar com esses tipos de casos. Uhum. Então, que não espere, né? A PEP foi falado em outros episódios e aqui também, você tem uma janela muito pequena, que são 3 dias, 72 horas a partir da exposição. Então, não espere uma unidade com a característica tal, característica X, para você poder ali utilizar dessa tecnologia para evitar a contaminação, a infecção pelo HIV. Se no caso essa demanda surgir via coordenação da escola, ou direção, ou professor, e aí tiver que fazer essa mediação para o jovem ali que está numa situação, né, mais sensível, essa mediação pode ser feita com o equipamento de saúde que estiver no território da escola também. Então, isso é importante, assim. A unidade de saúde que for mais próxima do território, tenta fazer uma comunicação, às vezes por telefone, ou ir algum educador ou profissional que estiver ali mais envolvido, possa se dirigir à unidade naquele momento com o aluno, se for o caso, e aí vai fazer essa ponte. Então, acho que vai ser interessante, né, essa situação, assim. As unidades de saúde, elas têm escolas que estão referenciadas ali, né, que são referenciadas, as escolas do território são normalmente referenciadas às equipes de saúde da família, então é uma ponte que pode ser buscada nesses casos. Perfeito. Então também é muito importante, né, porque a escola ela pode contar, né, justamente com dentro do território em que ela está, com essas unidades de saúde, tentar buscar essa integração, né, para que toda a comunidade escolar vai ser contemplada. Pessoal, muito obrigado. Foram 4 episódios assim incríveis. Eu tenho que agradecer muito a presença de todos. Eu acredito que essa ferramenta vai ser muito importante para educadores, profissionais de educação, estudantes, pesquisadores. E queria muito agradecer pela generosidade em compartilhar conhecimento que vocês tiveram nessa jornada comigo. Obrigado mesmo a você que nos assistiu, compartilhe. É muito importante que essa informação chegue a diversas formas de conhecimento de pessoas. Então compartilhe pelo Instagram, compartilhe pelo YouTube, compartilhe pelas redes sociais. Muito obrigado mesmo e espero vê-los numa próxima. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.